Fala galera, estamos aqui para reagir a mais um vídeo aí da ESPN, da equipe F-Show. O que acontece? Deveria ser um vídeo para falar apenas da partida de Flamengo e Bragantino, mas o que é que está acontecendo com o Flamengo, cara? Porque houve o vazamento de informação sobre Pedro, sobre a possível venda de Pedro, que possivelmente Boto que foi responsável por isso. Aí agora, como se não bastasse, se consegue criar mais uma crise em uma hora desnecessária, quando o clube está bem nas competições que disputa, e mesmo nas que saiu com o Mundial, fez um bom Mundial. Mas o que é que acontece? Os caras criam crise. Dr. José Luiz Runco foi para lá com a promessa de melhorar a profissionalização e ele faz uma dessa, vazar no WhatsApp para 70 pessoas e ele dizer que achava que seria segredo e que ninguém iria dizer nada para ninguém. Me parece no mínimo piada, né? Ou ele é um juvenil, ele é um iniciante, ele não tinha noção do problema que ele causaria. Certamente sim, porque ele é um cara muito experiente, muitos anos de Flamengo, muitos anos de seleção brasileira, mas que nesse momento, pelo menos nessa declaração e nesse vazamento dele aí, ele jogou contra, galera, porque assim, não existe, né? Então, vamos lá, vamos pro vídeo. Os direitos autorais pertencem à ESPN Esportes. Compartilhe o vídeo, deixa seu like e bora pro vídeo, dê sua opinião aí, hein? Muito bem ao afirmar o seguinte: nós vamos falar do Flamengo em campo ou fora dele, ou no departamento médico. O Flamengo hoje enfrenta o Red Bull Bragantino. Ô Pedro, quais são as novidades em relação até ao Runco, que foi o que chamou a atenção no departamento médico? O médico, se você não estava acompanhando ontem o programa, o doutor Runco disse disse até que o De La Cruz não teria condições. Teve uma mensagem dele num grupo. Lesão crônica irreparável. Ele não sabia que ele estava sendo lido por muita gente num grupo de mais de 70 pessoas. Aí ele falou que estava dialogando só com um médico, um grupo denominado Flabarra, de notáveis políticos, ex-presidentes, conselheiros do Flamengo, e ele falou nesse grupo, para mais de 70 pessoas ali, que o De La Cruz tinha uma lesão crônica e irreparável, que se algum time quisesse contratá-lo, poderia ser para qualquer coisa, menos para jogar futebol competitivo. Você deu um tiro no joelho do De La Cruz, né? Disse que o cara não serve para jogar futebol, a coisa vazou, a crise é muito grande. E vem de outra gestão, ontem, né? A compra. A gente trazia o completo incômodo do elenco, porque a partir do momento que a capita do vestiário, a partir do momento que o chefe médico diz isso e vaza uma informação desmerecendo um atleta, a rapaziada da bola, o vestiário compra o barulho do atleta. Então, jogadores muito incomodados, e agora a bomba está na mão do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. O Flamengo soltou uma nota pouco, Edu, vou até ler um trecho dela aqui. Tem a nota aí, vamos colocar no ar aí. Põe a nota aí enquanto o Pedro também faz a leitura aqui. Pode ir, Pedro, olha lá, a nota vai aparecer. Só catar a nota do Flamengo aqui. Fala na tela. Vamos lá, a diretoria de futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que integram o departamento de futebol profissional. Sasaki, o Luiz Macedo, que é neto do Evaristo, por acaso, Diano Portela, Vitor Pereira, o Racel. Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento, pipipi, popopó. O que o Flamengo quer ler? A nota tá na tela para quem quiser ler ela completa. O Flamengo, ele simplesmente tenta passar uma mensagem que o Runco não faz parte do dia a dia do departamento de futebol. Ele tenta abafar a crise no departamento de futebol, porque ele está sendo cobrado, a diretoria de futebol está sendo cobrada pelos jogadores pelo que aconteceu com o Runco. Queira você ou não, o Runco é chefe do departamento médico do clube, então o departamento médico de futebol responde a ele também. Então ele tem sim alguma ligação com esse tipo de situação. Então o Flamengo tenta desvincular o Runco do departamento de futebol para dizer que essa não é uma crise do vestiário, que os jogadores estão protegidos. O Runco é problema da Gávea, do presidente Luiz Eduardo Batista. E agora está sobre a mesa do Luiz Eduardo Batista do BAP a possibilidade, e a possibilidade forte, considerável, da demissão do Hulk. Afinal, o BAP sabe que precisa dar uma satisfação pública. O que impede essa demissão rápida, essa demissão breve? O Runco, o Capita viveu o ambiente do Flamengo, ele é mais que um médico do Flamengo. O Runco, ele é uma figura de anos de seleção brasileira, décadas de Flamengo, é uma figura muito importante, inclusive na política do Flamengo. O Runco traz consigo o grupo político, votos numa eleição de clube. O Runco é uma figura que ele vai além do departamento médico, então não é fácil tomar alguma atitude desse tipo de agente político. Então por isso que as cartas estão na mesa, o BAP vê o que ele está fazendo, mas a probabilidade mais alta desse momento é de desligamento do Hulk, demissão, né? O Runco.
Zé Luiz Runco. Não, se o Hulk desligar, a gente leva. Então, desligamento do Runco, ele não fazer mais parte do esquadro do Flamengo, dá uma satisfação, porque a temperatura no ninho do urubu, ela está muito alta. O grupo, o departamento de futebol está muito incomodado com o que aconteceu. Primeiro está tentando se desvincular o Runco do futebol e agora está na mesa do BAP que com calma vai ver o que fala. Agora eu estou muito curioso para a coletiva de mais tarde. Porque o Felipe Luiz, quando teve problema do Pedro, ele falou que a prioridade é o grupo e proteger o grupo. Eu quero muito ouvir o Felipe Luiz, o que ele acha sobre a proteção ao grupo no momento que o chefe do DM, podemos falar, esculacha um jogador, né? Exatamente. Arrebentou com o De La Cruz, praticamente falou que o cara e não serve pra nada. não só dos jogadores. Então eu tô muito curioso, porque algo também. deve ser feito até de noite, Eu algo também. precisa ser feito até de noite, e me espanta também a omissão. O Flamengo gosta muito de falar, nota, falar, não sei o que. O Flamengo tá calado desde então, e depois de 24 horas surge uma nota para tentar afastar o Runco, não diz muita coisa, mas para tentar afastar o Runco do futebol, mas a diretoria, a presidência ainda não falou sobre o caso. O Runco é ligado à hoje presidência. vai ter que falar. E por que eu acho que tem que falar, Edu? Porque foi muito festejado, foi muito badalado. Posse do BAP, vamos limpar aquelas pessoas que estão lá, aí tira o Tanuri, a turma do Tanuri não prestava, quem vai chegar agora para moralizar é o Hulk. Então, se badalou muito a chegada do Runco, Runco. Se badalou muito a chegada do Runco. Então não adianta querer fingir que o Runco não tá ali agora, sabe? Porque o ele Runco tá ali, o Runco tá no meio da sala. ele ali. falou E você como fez muita médico. festa quando colocou ele no meio da sala. Então você agora precisa lidar com esse problema. Sim. Pô, o Flamengo é tão incrível. Não é que descobriram que o Runco tá lá, ele não tem relevância. O Runco é um agente político. O Runco foi celebrado, Claro. contratado. O Runco foi a representação no momento ali da moralização dita. Vamos afastar esse departamento médico antigo e vamos trazer um novo. E esse novo cometeu um deslize. E não se fala sobre isso? Ô, Pedro, o Flamengo é tão maluco, que agora nem tem outro adversário do Flamengo da temporada, é o WhatsApp. Não usem o WhatsApp. Você é do Da Flamengo, vida, né? não usa. Todo mundo, né? Teve um aí que usou o WhatsApp, falou do Pedro, Pedro. crise. Agora o doutor, o WhatsApp é uma arma. Cuidado. Por isso que você jogou, por isso que você jogou aquele telefone fora? Não, nunca tive outro telefone. Não? Bom, vamos agora ver o Marcos Braz. Marcos Braz falou hoje com a Mélbia. Diretor de Foi futebol do ontem. Remo. Aliás, Mélbia, um abraço pra você, grande repórter nossa, que cobre Mélbia tem a Série cara da B, Xuxa. Belém do Pará. Ela tem a tá cara demais. da Vamos ver se ele Xuxa. traz ela um dia aqui pra fazer uma loucura com a gente. E ela perguntou pro Marcos Braz o que ele achou da entrevista do Runco, porque ele também coloca nas gestões passadas uma grande culpa. Vamos acompanhar. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio pra você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito... Mas com certeza, tá aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas tá aqui. Perfeito, depois a gente tem umas... Tá aqui. Se eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao clube do Remo. Bom, a felicidade que a gente tem aqui de ter o Capita, os ex-jogadores é imensa. E hoje, Capita, você vai me ajudar muito em alguns assuntos, porque são importantes, porque a nossa visão é uma como jornalista, mas a visão de vestiário só você tem aqui. Capita, como é que isso cai dentro do vestiário do Flamengo? Você abrir e ver todas essas polêmicas, já teve a do Pedro, mas essa agora do De La Cruz, quando você fala de um cara, e quando você vira e fala assim, se for pra contratar ele, é pra não ser fazer outra coisa, futebol não. E aí? Não, cai muito mal, né, Edu? Porque, enfim, o elenco, ele tá ali também, as questões técnicas, táticas, mas também tem um relacionamento criado, né? De proteção, principalmente. Então, o Flamengo já viveu isso no episódio do Pedro, né? Onde uma conversa de WhatsApp foi vazada, expôs um jogador da qualidade do Pedro, e aí isso com certeza teve um impacto no vestiário, e logo na sequência vem esse episódio do Runco, né? Eu trabalhei com o Runco no Flamengo, né? Então, assim, enfim, com relação a mim, não tem nada a falar dele. Pra mim, sempre foi um profissional muito sério, um cara que falou verdades, né, assim, comigo. Então, assim, coisas que a gente gosta de escutar e que a gente não gosta de escutar, mas pela experiência que ele tem,
eu acho que ele deveria entender que não é em um grupo de, como o Pedro falou, de mais de 70 pessoas que você vai se colocar ou se pronunciar ou tentar afetar alguém. Na minha opinião, a gente sabe que tem um problema, né, entre o Runco e o Tanuri, né, essa gestão médica do Flamengo. Eu acho que ele quis até dar uma cutucada no Tanuri, mas expôs um jogador do nível do De La Cruz, né, um jogador que tem o respeito do grupo. Prova disso, a Arrascaeta já se posicionou também em defesa do companheiro. O próprio De La Cruz também fez uma postagem se mostrando incomodado com tudo isso. E o Flamengo não aprende, né? O Flamengo é gigante, como outros clubes também. Acho que as pessoas que trabalham no Flamengo, o Runco, por exemplo, sabem, né, o impacto de uma notícia como essa para a imprensa, para o torcedor, para o ambiente do dia a dia, mas cai muito mal, Edu, sabe? Para o grupo, assim, em cima da sua pergunta, para o grupo, isso cai muito mal. Você não olha para o profissional da mesma forma. Como o Pedro e o grupo não olham para aquele profissional que expôs o Pedro naquele momento da mesma forma, isso vai ser difícil de ser restabelecida essa confiança, a mesma coisa acontece com o Runco, né? Porque o jogador ele se coloca no lugar do outro, né? Então, assim, se o dirigente falou mal do Pedro, enfim, uma exposição como aquela, para alguma pessoa, ele pode estar falando isso de mim. Se o Runco, médico do Flamengo, expôs o De La Cruz nessa situação... Galera, vocês se sentiriam bem em fazer uma cirurgia de joelho com um médico que pega seu companheiro de trabalho e diz que o joelho dele não tem jeito? Como era que vocês iriam se sentir? Cadê a ética médica? Cadê a ética profissional? Cadê o ser humano, doutor José Luiz Runco? Né? Então, assim, tudo isso é gravíssimo, na verdade. E hoje o assunto deveria ser apenas o jogo e não vazamento de informações médicas que prejudicam o clube e a todos os seus torcedores. O que é que vocês acham disso? Ele pode estar falando de mim também. Então eu acho que o Flamengo, enfim, são profissionais que vivem no Flamengo, né? Principalmente o Runco, né? Há muito tempo, sabe as movimentações do clube, então não dá para falar que é uma inexperiência, uma falha na condução, enfim, porque o Runco sabe a maneira como se comportam as pessoas do Flamengo, a política do Flamengo. Então, na minha opinião, acho que ele quis atingir o Tanuri, mas acabou afetando dentro do dia a dia de trabalho um atleta que é consagrado, enfim, se tem problema ou não, isso é algo que tem que ser solucionado dentro do Flamengo, que tem que ser observado, analisado, mas expor um atleta do nível do De La Cruz, eu acho que perante o grupo tem um impacto muito negativo. Ô Nath, mas por que tantas crises internas? O Flamengo, eu brinquei aqui do WhatsApp, mas ele que falou, ele produz as próprias crises. Tá parecendo o Corinthians também, né? É isso. Bateu a inocência também, ou não, né? Inocente sou eu, pô. O cara tem 40 anos de bola. É isso. Não, ou não, por isso que eu falei ou não. A gente não sabe a intenção da mensagem e a intenção de quem divulgou a mensagem, de quem vazou a mensagem, né? Mas o Flamengo tá criando as próprias crises. Na hora que parece que a coisa vai sossegar, aí veio o torcedor falar, a imprensa cria crise no Flamengo. Não, as coisas estão saindo de dentro do Flamengo. De dentro do clube, né? Então, assim, a gente tá... Cara. É isso que impressiona. E o que impressiona, Edu, é que, assim, o Flamengo, ele conseguiu, durante um processo, se reerguer financeiramente, se organizar financeiramente para que tivesse hoje a estrutura que tem de contratação, de ir ao mercado, de ter os jogadores que quer para ser competitivo, para disputar competições. Ok, mas a profissionalização do futebol, ela passa não só pelo financeiro. Você tem que ter toda uma estrutura. E aí, não comparando, mas é difícil você pegar coisa vazando do Palmeiras. Isso é verdade. Tem sempre alguém que fala, tem sempre alguém destinado a falar, e quando acontece alguma coisa, tenta se levar de alguma forma. Então, assim, as crises, elas estão passando pelo Flamengo muito em função do que está vazando de dentro do clube para fora. Não do que se cria de fora para dentro, né? Então, assim, não sei qual é o caminho que vai ser seguido. Acho que é importante, talvez, a diretoria se posicionar em relação a isso. Você tem um grande nome do futebol que precisa falar. Ele precisa falar do vazamento em relação ao Pedro, de como as coisas se estruturaram nisso, porque acaba respingando nos jogadores. Os jogadores estão ali, eles... Tá com o salário em dia, tá tudo certo, ganham bem, eu sei de tudo isso, mas o organograma todo, a administração toda, para que eles só joguem futebol, não tá acontecendo. E assim, vamos olhar aqui, Prats, eu vou até chegar perto de você, porque é o seguinte, vamos relembrar aqui, nós tivemos só nas últimas horas o negócio do De La Cruz, e aí o que disse o Capita, o Arrascaeta fez o quê? Se posicionou na rede social, vamos cuidar do nosso. Aí traz a informação, o Pedro, sobre os uruguaios, o olhar que eles têm do... Satisfação de boa parte do muita gente. Jogador se tratando fora do departamento
Isso, aí você tem o negócio do Felipe Luiz. Ah, mas ele não é, ele entra, faz o gol. Um técnico que dá uma entrevista. Se eu sou o presidente do Flamengo, eu falo, ó, é o seguinte, depois do jogo, Flamengo e Bragantino, o Felipe Luiz vai falar, mas eu vou falar. Eu quero falar antes dele e vou falar de todas as polêmicas, porque eu sou o presidente. Eu sei que, presidente, você deu carta branca pro Boto, que não quer se meter no futebol, mas, presidente, a hora que a água tá subindo, se você não se posicionar... Exatamente, Pedro. Não é do futebol, o Hulk é da presidência. Mas tem que chegar. O Capita não tem? Sim. Quando o jogador olha... Se você fez festa tá quando ele chegou, coisa, você tem que assumir a bronca quando ele errar. Opa! Se posicionar. Porque é muito bonito. O filho bonito tem pai, o filho feio não tem? Exatamente. Tem outro nome, não, onde eu moro. Isso é covardia. Sim. É covardia, Tem que botar a cara, tem que mostrar o caminho como presidente. Porque quando os jogadores estão saindo do vestiário, aí eles estão passando, porque eles olham. A gente acha que não. O que tá o Capita? O jogador sabe tudo, todos os movimentos. Claro que sim. Todos. Aí os caras falam, mas tem muito cara que não sabe nem com quem vai jogar. Tem muito cara, mas falo com certeza, os caras sabem quem tá ou não tá com eles. Se o cara sai do vestiário, tá indo pro ônibus e olha lá o presidente falando, ele pensa aqui, pô, até que enfim foi lá, hein? Esse aí, o cara não é, Capita? Claro que sim. Chamou. Você tem que falar. Apareceu na hora certa, né? E não é só na hora de levantar troféus, de apresentar jogadores, né? O presidente, enfim, tem que aparecer também em momentos como esse. Por exemplo, o Boto, ele poderia colocar a cara nesse momento, com esse episódio, enfim, porque é o cara que gere o futebol. Mas também tem um episódio recente com relação a ele. Então ele também seria exposto, ele ia defender um lado e seria exposto em outro. Você bota um cara então, assim, a pessoa hoje, para fazer isso, é o presidente, é o BAP, né? Ele que vai ter que botar a cara, ele vai ter que tentar explicar o que está acontecendo, né? Quais são os motivos dessas movimentações extra-campo que acabam refletindo dentro de campo e também mostrar o caminho a ser seguido, né? Se posicionar realmente como é, né? E como deve ser um presidente de um clube tão grande como o Flamengo. Senão tu vai esperar o quê, presidente? Mais uma polêmica, hein, Pratos? Aí só mais uma. Quando você for falar, já tem... Vai falar... vai ser um podcast de 6 horas. Aguarda-se. Talvez isso aconteça, né, nas próximas horas. O jogo hoje é muito complicado em Bragança. Sim. O Bragantino faz uma grande campanha. O Bragantino tá brigando ali por G4, né? O terceiro colocado está muito próximo do Flamengo, mas é claro que o jogo está ficando assim em segundo plano por esses assuntos todos que tomaram conta do noticiário do Flamengo, né? Que são assuntos que não deveriam ser mais importantes que o jogo. E vai definir o que o Flamengo vai fazer, é mais jogo importante contra um adversário, nesse momento concorrente direto ali por briga para a segunda posição, para a liderança do campeonato. Mas aguarda-se aí a manifestação da diretoria. Eu estou com você, Edu. Acho que os assuntos são assuntos muito importantes, que falam sobre ambiente interno, sobre convivência, sobre talvez quebra de confiança, e isso passa pelo presidente, porque aí é algo acima da hierarquia, por mais que ele tenha, obviamente, contratado, nomeado, festejado alguns que ele trouxe para o Flamengo, é uma coisa que fala sobre um dirigente realmente de hierarquia grande, de máxima hierarquia. Opa, senhora! Essa é a buzina da audiência. Nós estamos numa estrada chamada audiência. Quando você acha que eles estão lá para trás, nós emparelhamos. E agora já vai passar o caminhão, que vai colocar a gente em primeiro lugar. Graças a vocês. O caminhão da audiência vai passar já. Por enquanto, só a buzina. Estão sentindo, né, que nós estamos chegando aí, né? E aí? E nós já chegamos. E nós vamos passar daqui a pouquinho. A gente vem na curva. Eu ia falar que o foguete não dá ré, mas ele dá. Aliás, você, Pratos. Isso é perigo, hein? Que você vai... Você, Pratos. Não, foguete, eu falei. Bom. Você quer irradiar? Não Chama sei. as escalações. Eu não tenho decisão. Vamos lá, Braga? Flamengo e Braga. Vamos ver o que vai aparecer. Flamengo? Aí você vem arrebentando. Massa Bruta, Red Bull Bragantino e Clube de Regatas do Lembrando Flamengo. da época da Rádio ABC. Vamos lá, olha lá, ó. Ó o Braga, ó o Fernando Seabra. Tá buscando reabilitação. Perdeu do Vitória no Barradão no domingo. Tem de ganhar o jogo hoje, ó. Cleiton no gol. Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme. Eric Ramírez e Gabriel são os volantes. John faz um grande brasileiro, John. Lucas Barbosa, conheço bem. Mosqueira, Vinicinho e Eduardo Sacha. No comando de ataque, como diria o outro. Esse é o Braga hoje. Esse é o Braga? E vai aprontar. Vai? Tô falando antes já, Fábio Luciano. Já tô falando que vai aprontar. Vai aprontar em Bragança. É jogo duro. Contra quem? É jogo tinhoso pro Flamengo. Põe o Flamengo aí. Põe o Flamengo na tela. Fábio Luciano vai escalar o Flamengo. Aí eu vou deixar o Fábio Luciano. Vai lá. Vai lá. Vai. Felipe Luiz deve confirmar a posse no gol. O Wesley, como diz o outro, tá aí ainda. Pode sair, mas ficou. Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Everton Araújo e Jorginho.
Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do lado de lá, ou Alcian do lado de cá, Iria com o menino. Arrascaeta e Bruno Henrique. Eis o Flamengo hoje em Bragança. 21h30 é o jogo. Muito bem, o jogo hoje, eu senti na cabeça dele uma vontadezinha de te provocar. Sim. Você Não, captou, jamais. Mas é um direito dele. É um direito dele. O Bragantino também tem Agora uma boa aguenta. Mas ideia, ele pode se machucar, né, Não, Capeta? provocou o Capita aqui. Saiu Pode se chorando, machucar, pode Você se pode se machucar. machucar. Ô Fábio Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Pode se machucar Teve nos sua argumentos, grande como também carreira. após o encerramento do Calma, Canela. calma. Vamos lá, vai lá. Não, que violência. O Ronaldão te deu uma Sem força brigar. pra começar a carreira. Já que você chamou, Então vai devagar. dá Oi. 3 motivos pra convencer o Capita que hoje vai dar Bragantino. Bragantino é um time que pressiona muito bem saída de bola, É um time que consegue levar um jogo para um lado mais físico, um lado de mais correria, de mais choque, de mais contato, dificulta para qualquer adversário. E é um time que, assim, perdeu do Vitória, mas tem feito jogos muito consistentes. Para ganhar no Bragantino tem que elevar o nível. Às vezes o nível que você tem para ganhar um jogo contra um time de meio de tabela lá embaixo, contra o Bragantino nem sempre é possível. Mas tem um Vamos ponto ficar de positivo. olho, hein, Fábio Luciano? Tem um ponto Vai achando que é positivo, né, molezinha cara? não, Fábio Luciano. Não acho. Vai achando que é Tem um ponto molezinha. positivo nisso, talvez, pro Qual? flamenguista olhar pro jogo, porque o Flamengo ele tem tido muita dificuldade contra times que se defendem com as duas linhas muito próximas e muito próximas da área. Exatamente. O Red Bragantino ele se expõe um pouco mais pelo estilo de jogo dele, até por tentar propor. Pode dar espaço. Aí o jogo é em Bragança. Sim. né? Bragança. Não no Nabi Abichedi que tá passando por É reforma, no né? da prefeitura. que eu esqueci o Isso, nome. de Souza Como que Marques. você chama o estádio? Tem La Bombonera e tem Lá bomboneira. Linguiceira. La Linguiceira. Não, Linguiceira. mas esse é lá linguicerita. La Linguiceira. Lá linguiceira. E esse é menor. Falando, esse é o lá linguicerita. Luiz Marcelo Stefani que Mas você virou sabia que, na Nabi verdade, Abichedi. tem lá bomboneira e o ginásio, muito utilizado para caixinha de bombom. Caixa de bombom, lá Então, bomboneira. La Linguiceira é o Lá Nabi Abichedi. linguicerita. O Cícero de Souza. Ou lá linguicita. Marques. Linguicita. Tá bom. Agora, Capita, pra mim, acho que o Caixa de Flamengo... linguiça e a caixa de linguiça menor. É isso aí. É isso aí. Vocês Acho que são vamos parar bons, por aí. É, eu acho. Vamos parar por aí, eu acho. Quantas vezes você já que pegou o vamos parar aí. Flamengo numa bagunça, Isso, diga pra mim. turbulência? Aqui, ó. Esse aqui é especialista em turbulência, bagunça e títulos. Não, É um combo. esse Flamengo de hoje eu não tive o prazer de saborear, né, Edu? Assim, Esse a gente vê organizadinho. esses problemas extra-campo, mas também o Flamengo tem muita coisa boa, né? O Manati falou, a questão de estrutura com relação às finanças do clube, Mas atrapalha tudo montagem isso, de elenco. Eu acho que atrapalha porque fica um burburinho no vestiário. Mas eu acho que não tem reflexo, por exemplo, nas ambições dos jogadores dentro do jogo de hoje, por exemplo, sabe? Eu acho que assim, você olha de cara virada por exemplo, pro departamento médico, você não cumprimenta direito o diretor de futebol, mas eu acho Eu que acho isso maravilhoso. é isso. Você não cumprimenta direito o diretor. É isso, olha você pro passa médico, da mesma forma que você cumprimentava, mas eu acho que Valeu, galera. Fui.